Olá! Qual a coisa mais estranha que já me aconteceu no consultório? Me fizeram essa pergunta no YouTube e eu tive que pensar um pouquinho para responder. Sou médico há 22 anos, então tem muita coisa estranha, chocante, engraçada ou triste para contar. E a coisa mais estranha que já me aconteceu foi com um paciente que era meu há mais de 10 anos. Tinha colocado stent na carótida, nas pernas, tinha uma coronariopatia moderada para grave, então tinha muita placa no coração. E um dia eu estava no consultório e o chamei. E ele me abraçou e me disse: doutor, estou curado do câncer. Que bom, seu Ayrton. Do câncer de pulmão? E ele me olhou estranho. Não, eu não tive câncer de pulmão, era câncer de próstata. Lembra, você mesmo me deu o risco cirúrgico. Estou curado do câncer de próstata. A cirurgia foi um sucesso. Sim, eu lembrei que tinha dado seu risco cirúrgico. Estava lá no meu computador, meu laudo. Mas alguma sensação muito estranha me veio. Parecia um déjà vu. Eu tinha certeza que ele estava com câncer de pulmão. Enquanto conversava com ele, olhei seu prontuário, tinha um score de cálcio do ano anterior, que o radiologista não citava nada errado nos pulmões. Olhei seus exames de sangue, fiz o exame físico, examinei bem direitinho seus pulmões, nada. Pensei em que paciente semelhante com ele teve câncer de pulmão, mas realmente não tinha ninguém. Bem, o câncer de pulmão, vale lembrar, que é uma das doenças mais traiçoeiras, muitas vezes silenciosa. Comecei a fazer minha anamnese, voltado para alguma coisa pulmonar e não cardíaca. Eu tinha escrito que você é ex-tabagista? Quanto tempo que fumou? Fumei uns 20 anos, parei há mais de 30 anos. O principal fator de risco é o tabagismo, responsável por 90% dos casos. Até exposição passiva, ou seja, você não fuma, mas sua esposa ou esposo fuma perto de você, aumenta o risco de 20% a 30%. Bem, ele fumou. Alguém da família já teve câncer de pulmão? Ele deu uma risada. Que história é essa, doutor? Câncer de pulmão? Não, ninguém. Teve contato com amianto? O que é amianto, doutor? Sou advogado. Será que ele tinha algum sintoma de câncer de pulmão? Tá tendo tosse? Não. Rouquidão? Não. Falta de ar? Não. Dor no peito? Escarrou sangue? Fadiga extrema? Perdeu peso? Nada. Tudo negativo. Mesmo assim, no final da consulta eu falei: olha, vou pedir uma tomografia para você. Alguma coisa está me dizendo que tem algo errado no seu tórax. Solicitei a tomografia e no resto do dia eu fiquei lembrando o que havia me feito imaginar que ele estava com câncer de pulmão. Foi algum sonho? Não sabia. Alguns dias depois, o radiologista me manda uma mensagem no meu WhatsApp. Antes de abrir, eu sabia que era do Ayrton. André, a gente fez esse exame do paciente teu. Quando a gente vai dar uma olhada no pulmão, cara, ele tem essa massa pulmonar aí, muito suspeita aí. Bem, o câncer de pulmão é a principal causa de morte por câncer no mundo. Em 2020 foram diagnosticados 2,2 milhões de casos de câncer de pulmão no mundo e teve cerca de 1,8 milhão de mortes. Então quase 20% de todas as mortes por câncer é por câncer de pulmão. De incidência, no Brasil, o câncer de pulmão é o segundo tipo mais frequente em homens, perde para o de próstata, e o terceiro entre as mulheres. Antes vem câncer de mama e colo de útero. Mesmo assim, o câncer de pulmão é a principal causa de morte por câncer no Brasil. Depois que o radiologista me mandou a mensagem, entrei em contato com o seu Ayrton, pedi para ele retornar ao meu consultório e contei o achado da tomografia. Expliquei para ele que talvez não fosse câncer de pulmão, mas que tinha que investigar o mais rápido possível. Pelo aspecto do tumor, a chance maior era ser. Mas ele e a esposa, que também estavam no primeiro dia, ficaram tão assombrados quando eu falei, e ele me disse: aquele dia você se enganou que era câncer de pulmão e na verdade você estava certo. Realmente foi estranho, porque tem vezes você tem aquele feeling que tem algo de errado. E esse feeling já me salvou algumas vezes. O paciente chega no pronto-socorro, me contando uma história de dor no peito atípica, eletrocardiograma normal, enzimas normais, tudo para dar alta, mas alguma coisa me dizia que eu tinha que internar o paciente. Eu perguntava: olha, me explique de novo essa sua queixa. Quando começou essa dor no peito? Fazia o paciente revisar algumas vezes a queixa, até eu achar o motivo de internar. E quando eu tinha o feeling, era melhor eu ouvir, porque sempre eu acertei. Mas uma coisa é o paciente chegar com dor no peito, outra é chegar me contando que tinha curado câncer de próstata. E o que aconteceu com o seu Ayrton? Ele foi para o cirurgião torácico, que o investigou, fez a biópsia, era câncer mesmo, e o operou. Não precisou de quimioterapia, nada. Curou. Falando em acaso, teve um outro caso que me veio à mente. Um paciente mais jovem, 50 e poucos anos, que já tinha um stent, vinha ao meu consultório por causa de hipertensão. Ele tinha uma hipertensão violenta,
mas de repente conseguimos controlar a pressão. Isso era no começo da pandemia. Não tinha nem vacina para Covid ainda. Ele veio até meu consultório se queixando de fadiga. Será que eram os remédios da pressão? Fui examiná-lo e na base do pulmão esquerdo, um sibilo esquisitíssimo. Piava. Pi, pi. Falei, que coisa estranha. Tosse aí. Ele tossiu, escutei novamente e estava lá aquele ruído esquisito. Você vai ter que fazer uma tomografia. Você nunca aspirou? Não. Uns 15 dias depois ele me traz a tomografia, um nódulo de 1 centímetro especulado na base do pulmão esquerdo. E eu já tinha atendido aquele outro paciente. Então mandei para o mesmo cirurgião torácico que o tinha operado. Uns meses depois, 3 meses depois, eu encontro com esse meu paciente no Carrefour. Falei, e daí? O que deu lá no pulmão? O que era aquilo? Ah, nada, doutor. Fiz o PET scan e veio normal. Ele pediu para eu voltar daqui a uns 6 meses. Eu falei, coincidências não existem. Marque lá no meu consultório que eu vou repetir a tomografia. E assim ele fez. Pedi a tomografia e, para nossa surpresa, o nódulo, que era de 1 centímetro, estava de 1,7 centímetros em 4 meses. Eu disse, isso daqui não tá bom. Volta lá correndo. O médico, ótimo médico por sinal, vendo aquele novo resultado, se assustou. E resolveu marcar a cirurgia para aquela semana. E era câncer de pulmão também. Inicial. Curou sem quimioterapia, só com cirurgia. E olha, esse paciente nunca fumou na vida. Um dado interessante, recente, que lá nos Estados Unidos está aumentando e muito os casos de câncer de pulmão em mulheres asiáticas. E desses casos, 80% nunca fumou. E mulheres asiáticas estão sendo diagnosticadas com câncer de pulmão entre 1,5 a 2 vezes mais do que o resto da população. Ninguém entendeu até agora o que está acontecendo. Esses dados são recentes, 2024. Mas podem indicar uma vulnerabilidade genética dessa população, mesmo sem cigarro. A gente está vivendo em um mundo poluído, mas também pode ser algo a ver com hormônios ou exposição a radônio. Estudos sugerem que certos subtipos de câncer de pulmão, como o adenocarcinoma, são mais comuns em não fumantes, particularmente em mulheres asiáticas. E como a gente se previne do câncer de pulmão? Primeiro, não fumar. Esse é o mais importante. Ainda bem que no Brasil a maioria da população que fumava parou de fumar. Foi muito importante. Mas os jovens estão caindo no conto da sereia, o cigarro eletrônico. Ah, não fede. Ah, o cheirinho é bom. Ah, é mais seguro. Mas é o caminho para começar a fumar. Ainda bem que a Anvisa proibiu o cigarro eletrônico. Eles têm altos níveis de nicotina que vicia, causa dependência mesmo. Não acho que a indústria de tabaco não está por trás disso, ela está. Demorou décadas para que conseguíssemos baixar os números de fumantes. Hoje cerca de 9% da população adulta brasileira fuma. Está baixando ano após ano. Mas claro, a indústria sabe que se começar devagar, pela beirada, pode voltar. Na década de 70, 40% da população adulta fumava. E olha, a nicotina pode afetar até o desenvolvimento do cérebro do jovem, comprometendo a atenção, aprendizado, controle dos impulsos. Pode não feder, mas tem outros químicos perigosos, como diacetil, que é associado com uma doença chamada pulmão de pipoca, a bronquiolite obliterante. Também tem formaldeído, acroleína, metais pesados. Não caia nessa. Se você tem um filho ou neto que está com esses cigarros eletrônicos, vou falar a mesma coisa que eu falei para o meu paciente. Acaso não existe. Esse vídeo chegou até você por esse motivo. E ponto. Acredite, ainda tem jeito de mudar. Outra forma de prevenir o câncer de pulmão é através da dieta. Frutas e verduras, especialmente frutas cítricas como laranjas, limões, abaixa o seu risco. Vegetais crucíferos como brócolis, tem sulforafano, mas tem que saber cozinhar. Vou deixar o vídeo lá no final para você aprender. Tomates, grãos integrais, cenouras, batatas doces, espinafres, tem carotenoides que reduzem o risco de câncer de pulmão. Um parênteses aqui, se você comprar beta-caroteno ou vitamina A, aumenta seu risco de câncer de pulmão. Então tem que ser pela dieta. E se você fuma ou já foi fumante pesado, há uma recomendação de fazer rastreamento com tomografia computadorizada com baixa dose de radiação anualmente. Porque se você detectar cedo, você tem maior chance de cura. Minha avó, que era uma italiana bonita, ela nasceu lá na Itália e veio para o Brasil com 30 anos, fumava. Porque naquela época era bonito fumar. E ela morreu de câncer de pulmão. Descobriu câncer por causa de uma metástase cerebral. A irmã dela, minha tia-avó, também fumava. Começou com uma tosse estranha. Minha mãe, que é médica, pediu uma tomografia e lá estava o nódulo. Apesar do pneumologista falar que não era nada, minha mãe
exigiu que eu operasse e era câncer de pulmão também. Ela teve muito mais sorte que minha avó, porque curou. Então é isso, descobrir a doença precocemente pode ser a chave para a cura. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal para mais dicas de saúde, comenta aí embaixo se você já teve alguma coisa estranha, uma premonição, um sonho que se concretizou. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou dar 2 recomendações aqui ao lado, meu vídeo sobre os sintomas de câncer de intestino que você não pode ignorar. É o segundo câncer que mais mata depois do câncer de pulmão. E como preparar o brócolis da maneira certa. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!